Graça e paz, eu sou o Manuel Costa, estamos aqui em mais um momento de fé. Venho trazer uma mensagem de Deus para a sua vida, que está no livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimos, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Eu creio que muitas pessoas já ouviram falar da oração de Jabes, né? E a parte mais perigosa da oração de Jabes não é o que ele pede, é o que ele aceita carregar. Tem um detalhe nesta oração de Jabes que passa desapercebido à primeira vista, mas muda completamente o entendimento de tudo o que ele pediu. Ele não começa pela identidade, ele não pede primeiro para ser transformado por dentro, ele começa falando de territórios, expansão, limites, depois os irmãos leem aí a oração completa. Mas no meio da oração, algo muda de nível. Ele diz que a tua mão seja comigo. É muita sabedoria, meus irmãos. Isso não é um momento, isso é um centro oculto de tudo. Porque Jabes entendeu algo que muitos ainda não perceberam. Não é a bênção que define quem você é a presença que permanece enquanto você a carrega. O que eu sempre falo aqui da presença de Deus, a mão de Deus nas Escrituras nunca foi apenas símbolo de ajuda. E muitos veem dessa forma. A mão de Deus carrega 3 dimensões simultâneas: carrega direção, carrega autoridade e carrega intervenção ativa. Quando a mão de Deus está sobre alguém, essa pessoa deixa de operar por capacidade própria. Ela passa a viver sob uma influência invisível, constante, formadora. E aqui está uma virada silenciosa nesse texto. Jabes não pede que Deus o visite. Ele pede que Deus permaneça, porque não adianta Deus fazer uma visita para nós, para a nossa vida e depois sair. Muita gente quer viver da visita de Deus. Pai, me visita hoje e me ajude nesse problema. Mas depois Deus sai. Como fica? Visita não é o suficiente quando se trata de Deus. Jabes não pede que Deus o visite, ele pede que Deus permaneça, e isso muda todo o contexto. Visitas produzem experiências e presença continua a produzir identidade, a formação do seu caráter. A mão não apenas age, ela molda. E se você serve a Deus e nunca foi moldado, nunca mudou o seu caráter, você não experimentou mudança nenhuma no seu interior, sua caminhada, sua jornada está errada. Na cultura bíblica, a mão é instrumento de formação. Deus forma o homem com as mãos. Oleiros moldam o barro com as mãos. Líderes impõem as mãos para transferir a autoridade. Quando Jabes diz que a tua mão seja comigo, ele está assim dizendo explicitamente: não quero apenas o que o Senhor pode fazer. Olha que maravilha, não quero apenas o que o Senhor pode fazer, eu quero ser constantemente moldado por como o Senhor age. E existe uma diferença muito grande aqui. Muitos querem o favor de Deus. As pessoas, por todo canto que eu ando, só vivem pedindo o favor de Deus.
o favor imerecido, porque nós nada merecemos, mas a graça está exposta. Mas nem todos conseguem alcançar a graça pelo coração egoísta que nós temos. Eu não estou julgando ninguém, eu digo isso por mim, porque há muito tempo eu tive um coração egoísta e tive que aceitar a transformação, as mudanças que Deus fez na minha vida para mim ter um entendimento das coisas que eu via com uma visão, hoje eu vejo com outra, porque é o trabalhar de Deus que molda o nosso interior. A mesma mão que abençoa é a mão que ajusta, que corrige, que pressiona, que reposiciona, que traz algo para você, enquanto nós estamos querendo os bens materiais, os milagres que Jesus operou no passado. Deus quer dar coisas diferentes, Deus quer te dar uma razão celestial para você viver a sua vida. Muitos pensam que os bens materiais é o que dignifica uma pessoa, se ela está com Deus ou não. Esquece isso. Aonde Deus promete dinheiro para as pessoas, Abraão foi rico, mas por consequência da intimidade que ele tinha com Deus, não que Deus foi servindo, provendo ouro e prata para ele, não. Antes do ouro e da prata ele tinha um relacionamento. Abraão mudou até o nome. Era Abrão, depois foi para Abraão, ele mudou totalmente a forma de viver, consegue entender? A mão que protege é a mesma que impede certos caminhos. Preste atenção nisso. Uma mão que está te protegendo, ela vai te livrar. Nós lemos, eu vou em muitos lugares e vejo a Bíblia aberta no Salmo 91 como se aquela escrita tivesse poder e não a fé. É a tua fé, é a mão, é você ter essa intimidade, sabe? É você estar posicionado nos caminhos que o Senhor traçou para a sua vida. Ele vai te impedir de cair nas tentações, vai te impedir de cair nas desgraças que a vida tem armado contra nós, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. E é exatamente isso que redefine identidade, porque quem vive sob a mão de Deus não escolhe apenas o que quer, porque senão é muito fácil. Se você pede, Deus te concede tudo. Que facilidade de vida é essa? O que você aprende ganhando tudo? Quando as coisas chegam nas tuas mãos de forma muito fácil, o que você precisa batalhar para conquistar? Pense sobre isso, abra a sua mente e o seu coração e comece a ver a Deus como Ele realmente é. Porque quem vive sob a mão de Deus não escolhe somente aquilo que é bom para a vida dele, passa a ser guiado por algo maior do que as suas próprias vontades. E é isso que tem que guiar a nossa vida, e talvez seja aqui que a maioria das pessoas se perdem, porque querem crescimento, mas não querem ser conduzidos. Querem expansão, mas sem governo. Querem promessas, mas sem presença. Jabes não. Ele entende que a expansão sem presença é só aumento de responsabilidade, não de transformação. O ser humano tenta construir identidade pelo que conquista, e isso é um barco furado. Espiritualidade e identidade não nasce do que você alcança. Nasce do que te governa, do que guia os seus passos, do que te transforma. E Jabes escolhe ser governado pelas mãos de Deus. Isso revela algo ainda mais forte. Ele não está apenas pedindo ajuda para viver melhor, ele está abrindo mão de viver sozinho. A pergunta não é se você quer a bênção, a pergunta é: você suporta viver sob a mão de Deus todos os dias? Porque isso significa não controlar tudo, não decidir tudo sozinho, não permanecer o mesmo, mas também significa não caminhar perdido, não crescer vazio, não se tornar alguém desconectado da origem, o que as pessoas hoje estão desconectados da presença.
E aqui está o ponto final que redefine tudo. Jabes não queria apenas uma vida maior, ele queria uma vida acompanhada, porque no fundo ele entendeu, sem a mão de Deus até a expansão vira perda. Quem é moldado pela mão de Deus deixa de buscar resultados e passa a carregar a identidade. Louvado seja Deus!